Oi, 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 gente. Então eu aqui de novo, mais uma vez. E, na verdade, para trazer e expandir a nossa consciência, fazer com que nós, cada vez mais, a gente aprenda a se amar, a gostar de quem nós somos, a olhar para nós com um olhar de amor, de compaixão, de vida e continuar caminhando para a vida. E o tema de hoje é bem interessante porque tem a ver com todas, de alguma forma, né? Às vezes a gente fica preso em alguns emaranhamentos. E esses emaranhamentos vêm, de alguma forma, do nosso sistema de origem, né? Da onde a gente veio. Por que isso acontece? E às vezes não só no nosso sistema de origem, mas porque o sistema de origem, a gente costuma dizer, né, na sistêmica, quando a gente estuda a sistêmica, quando a gente estuda o sistema, né, na constelação familiar, existe uma energia que fica parada, que fica ali no campo. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver isso. E o campo, né, o que a gente vê quando faz uma constelação, ele mostra exatamente essas energias, essas coisas que ficam presas neste campo, né? Ou seja, que fica preso ali nessa dinâmica e que afeta a nossa vida, afeta os nossos relacionamentos, afeta a forma como a gente olha para a vida, afeta a forma como eu me relaciono, afeta a minha parte profissional, né? Então, o meu trabalho, a forma como eu do trabalho, enfim, como um todo a minha vida. E se eu não tenho essa noção, se eu não tenho essa consciência, se eu não consigo ver o que está acontecendo dentro do meu sistema, dentro do campo sistêmico, e muitas vezes a gente realmente não enxerga, a gente não vê, a gente não olha, porque de alguma forma estamos cegos, a gente não quer ver isso. Porque muitas vezes dói ver algumas coisas, né? E a gente não quer ver. A gente foge disso, a gente esconde, né? E nesses dias aí eu falei principalmente sobre a questão das máscaras, de usar as máscaras e por que a gente cria máscaras em nós, para que a gente possa ser aceito, para que a gente possa ser bem, que as pessoas possam nos amar, que as pessoas possam ver a gente, ver um lado que a gente quer mostrar, né? E não aquele que de alguma forma a gente mostrou e muitas vezes a gente foi de alguma forma alguém falou pra gente, né? Ou a gente percebeu ou sentiu aquilo como algo ruim. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente cria essas máscaras para esconder as sombras, para esconder a dor que a gente tem, para esconder aquilo que no fundo, no nosso íntimo, está ali e que a gente não quer mostrar, porque dói, né? Então a gente cria isso como um sistema de defesa, de mostrar somente a máscara para o outro. E eu evito mostrar quem realmente eu sou. Porque quando eu mostro, né, essa parte minha, né, essa sombra, às vezes eu sou, vamos dizer assim, eu não estou conseguindo achar um outro termo, mas às vezes eu sou massacrado por isso, às vezes eu recebo um tipo de punição ou algo desse tipo. Então, para que eu não sofra por isso novamente, para que eu não passe por essa situação, eu então crio máscaras para agradar os outros. É a forma que eu vi, é a forma como eu entendi e a forma como eu funciono, né, aqui na minha cabeça, diante dos problemas que acontecem. Então eu crio para mim essas máscaras para mostrar para o outro aquilo que o outro quer ver, para agradar o outro. Então, enfim, mas vamos lá. Então, por que a gente fica preso, né, naquilo que a gente quer,
que seja diferente. Porque muitas vezes a gente não aceita. A gente não aceita muitas coisas, né? Então, quando eu não aceito, por exemplo, que meu pai ou que minha mãe fez determinada situação, que aconteceu algo na vida deles, e que eu não aceito, né, o comportamento que eles tiveram, algo que eles fizeram em relação a mim, algo que eles fizeram em relação ao que a gente vivia, então eu acabo ficando preso nisso, acabo ficando preso nessa dinâmica, acabo ficando preso nesse momento e acabo ficando preso nessa situação. E eu vou para a vida exatamente desse jeito, né? Cobrando tanto dos meus pais, né? Essa cobrança às vezes interna, julgando algo que os meus pais fizeram ou não, o que era saudável ou não, o que era ruim ou não aceitando. Então eu julgo o comportamento deles, eu julgo que aquilo era errado, eu julgo que aquilo não estava certo. Quando eu faço isso, eu estou presa nessa dinâmica, ou seja, porque na vida, na natureza, isso não acontece assim, né? A gente não pode julgar aquilo que nós recebemos. Então, o que de maior a gente recebeu foi a vida. E é isso que, assim, quando a gente julga, critica os nossos pais, a gente está, de alguma forma, sendo ingrato com aquilo que a gente recebeu. É óbvio que aqui tem as nossas carências emocionais, né, que está ligado a essas questões. Então, se eu não recebi algo do meu pai ou da minha mãe, eu vou, de alguma forma, ter aí carências em relação a isso. E vou, a partir disso, ir para a vida, né, e para os próximos relacionamentos, me relacionar com pessoas, baseado nessas questões. Então eu vou julgar os outros, eu vou criticar os outros, eu vou querer mudar o que o outro é, exatamente porque eu não aceito isso no meu pai, ou na minha mãe, ou em ambos. Então eu vou querer mudar, né? No fundo, eu não aceitei isso. Eu não aceitei como foi. Eu busquei algo, eu busco algo diferente, né? Eu busco fazer um movimento de mudar o outro, né? Então, por exemplo, se eu vou me relacionar, por exemplo, com uma outra pessoa, eu vou carregar isso já, né? Então eu já tenho isso na minha história, aqui no meu sistema, que eu não quero alguém assim, que eu não gosto de alguém assim. E o que vai acontecer? Muito provavelmente eu vou encontrar uma pessoa assim na minha vida, que de alguma forma está me mostrando que eu preciso olhar para isso e eu preciso fazer uma reverência e seguir em frente. Porque quando eu não aceito, eu fico aprisionado. Quando eu julgo, quando eu critico, qualquer que seja a situação, eu fico aprisionado nessa dinâmica, né? E eu vou repetir e repetir e repetir, e enquanto eu não resolver isso, é muito provável que passe também para as próximas gerações, né? E cada vez que passa para a próxima geração, a coisa fica um pouco mais complicada, ela fica um pouco maior, né? Ela fica... a cada geração, né, a cada questão que não é vista, que passa para a próxima geração, eles carregam isso. Por quê? Porque está no campo, está no sistema. E eles precisam, de alguma forma, mostrar isso, trazer isso à tona, que é a forma como o sistema funciona. Que se os mais velhos não vêm, que são os que vieram antes, os mais novos é que vão representar, é que vão trazer isso à tona, que vão mostrar essas dinâmicas que acontecem, que está ali no sistema e que não foram vistas, que não foram aceitas, que não foram, de alguma forma, não foram aceitas. E o aceitar é muito diferente. Então, assim, por que aceitar uma coisa que foi ruim, né? Porque a gente não tem como mudar. Foi o que foi. E a gente precisa entender e perceber que, assim,
os nossos pais nos deram aquilo que eles tiveram condições de dar. Então, eles fizeram o melhor que eles puderam dentro daquilo que eles têm como condição, daquilo que eles têm como consciência, daquilo que eles têm como algo de acreditar na vida, entende? Então, eles nos deram aquilo que eles puderam nos dar. Sendo assim, não tinha como ser diferente. Então, cada vez que eu estou ali, né, pensando e imaginando que aquilo fosse diferente ou querendo que aquilo fosse diferente, eu estou excluindo, eu estou rejeitando isso da minha vida. Eu não quero ver, eu não quero olhar, eu não aceito o que aconteceu. Então, eu estou negando isso. Só que, como é que a gente nega algo que aconteceu? Né? E como a gente não tem como mudar, os nossos pais não têm como ser diferentes, os nossos pais não têm como ser diferente do que são e diferente do que fizeram. Porque eles fizeram de acordo com aquilo que eles sabiam, de acordo com aquilo que eles tinham consciência, de acordo com aquilo que eles conheciam, certo? Então, como é que eu quero que seja diferente se eu olhar para trás e perceber que eles viveram situações diferentes de mim, né? Se eu cheguei numa época em que as coisas estão diferentes e naquela época que eles viveram era diferente, era de uma outra forma, né? Então, quantos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós viveram situações como essas também, né? De viver aí as suas dores, as suas situações e que também não aceitaram. E ao passo que quando não se aceita, passa para outra geração. E aí se torna cada vez mais difícil e mais pesado. E além disso, né, as situações elas se tornam mais fortes a cada geração, né? Porque se não é visto lá, não é visto no outro sistema, não é visto aqui, vai passar para a próxima geração e vai ficar cada vez mais pesado. Carregar isso, né? Então vai aumentar cada vez mais. Então, qual é a melhor situação? É aceitar. E aí, quando eu falo aceitar, o que significa aceitar, né? Aceitar significa consentir com o que foi, com o que eu não posso mudar, com o que eu não tenho condições de mudar. Porque as pessoas são o que são, as pessoas fazem aquilo que elas conseguem fazer, que dão conta de fazer, que dão conta de ser, com a consciência, com a sabedoria, com a vivência, com a experiência. Quantas coisas existem aqui? E uma coisa fundamental todos nós somos humanos. E o que significa ser humano? Ser humano significa ser imperfeito. Ser humano significa errar, aprender com os erros. Ser humano significa imperfeição, né? Então, eu não sou perfeito. E porque se eu não sou perfeito, por que eu busco cobrar ou exigir dos meus pais essa perfeição? Ou algo que eles não sabem fazer, ou algo que eles não puderam fazer, ou algo que eles não têm consciência disso. Se eu tenho, que bom, né? Então eu estou caminhando e levando o meu sistema para algo melhor, para algo saudável. Então percebe que essa aceitação é exatamente esse movimento de olhar e perceber que eles são humanos, que são homens e mulheres comuns, humanos, que erram sim, que cometem erros, que vão fazer aquilo que acreditam ser o melhor. Não necessariamente para você, com a consciência do que você tem, é o melhor, mas aceitar isso da maneira que foi é necessário para que você possa mudar em você, para que você possa levar o seu sistema, aquilo que você está ali, o campo sistêmico, o seu sistema, para um caminho mais saudável. E deixar para as próximas gerações, para os seus filhos, netos, bisnetos, um caminho mais saudável,
E é assim, porque cada um pega um pouquinho, melhora e passa para a próxima geração. Eu pego, melhoro, passa para a próxima. Eu pego, melhoro e passa para a próxima. É assim que é o crescimento, a evolução do sistema, o caminho saudável que a gente precisa levar o nosso sistema. Então, se eu continuo não aceitando, né, que aí eu volto na mesma situação, então consentir com o que foi, aceitar o que a gente não pode mudar, com o que aceitar o que nos é dado, o que nos é ofertado, o que nos é oferecido, agradecer e seguir, né? Então consentir em receber o que é dado, o que me foi dado, né? E disso que me foi dado, do que me foi ofertado, eu entendo que foi o melhor que eles fizeram, que foi o que eles puderam dar, porque quando eu conheço a minha história, quando eu conheço a história da minha família, o que aconteceu, né? O que aconteceu lá atrás com os meus avós, com os meus bisavós, eu percebo que existe um caminho, né? E que a cada geração houve uma mudança, né? Houve algo que aconteceu lá e que eles pegaram, melhoraram e passaram adiante. Fizeram o melhor que eles puderam. Então, é isso que quer dizer aceitar. E o aceitar é diferente de concordar. Porque eu aceito o que foi da maneira que foi. Eu não tenho como mudar o que foi, o passado. Eu não tenho como voltar lá e mudar o que aconteceu. Eu tenho sim como olhar para aquilo, perceber o que foi bom, perceber o que não foi e a partir disso agir caminhando para algo melhor, para algo saudável. Trazendo, então, por exemplo, claro que se, no caso, né, da minha família de origem, meu pai nunca foi uma pessoa muito carinhosa, né? Ele fez o que ele podia fazer dentro do que ele conhecia, porque ele não recebeu isso. Então, se ele não recebeu isso, como é que ele vai passar algo que ele não tem, que ele não recebeu, que ele não conhece, né? Ele não ouviu dos pais, ele perdeu a mãe dele muito cedo, né? Isso não quer dizer que ele não tenha mãe, ele tem mãe. Ele só perdeu a mãe muito cedo, então ele teve que lidar com essa dor. Ele foi criado pelos irmãos, né, pelas irmãs, principalmente, dessa forma. Então, existe algo ali na vida dele, no sistema de origem dele, que ele não podia ser diferente, que foi o que ele vivenciou, que foi a experiência de vida dele. E com essa experiência de vida, com essa vivência, ele pôde fazer algo diferente, ele pôde melhorar um pouco. E pôde dizer, hoje ele diz aos netos que ele ama. Ele pode dizer isso, porque de alguma forma ele aprendeu a fazer um movimento, né? Então ele melhorou um pouco para passar para nós, para os filhos e para os netos. E eu peguei isso que recebi do meu pai, isso que eu recebi da minha mãe e posso fazer o quê? Aceitar o que veio deles, conhecendo a história de vida, entendendo que eles são humanos, que a minha mãe, além da função materna, né, que é uma função e que a função materna em algum momento ela para, né, porque é uma função, então em algum momento ela para. Assim como a função paterna, ela para também. É uma função, é algo que a gente executa. Então tem momento que ela vai se extinguir, que não vai mais precisar fazer essa função de mãe e pai, porque a gente passa essa função para os nossos filhos, passa a função, né? Então a gente entrega para os nossos filhos aquilo que a gente pôde dar. E a partir disso eles pegam isso. A partir disso, eles pegam isso, deixam com a gente, né, aquilo que não fez sentido, que foi ruim, e seguem, a partir disso, fazendo algo melhor, né, caminhando de forma mais saudável.
Então, isso é o saudável, esse é o caminho melhor da vida, né? Então, quando a gente... isso significa o quê? Colocar limites. Significa que eu não concordo com algumas coisas. Significa que eu aceito como foi a história. Eu olho para isso e aceito. Agora, eu faço um caminho diferente, eu escolho um caminho mais saudável a partir do que eu recebi. Isso quer dizer que eu não concordo, né? Que eu não concordo, não, que eu discordo do que aconteceu. E quando eu discordo, isso é saudável, porque o discordar é conhecer e saber o que é melhor para mim, para minha família hoje, né? Que eu tenho uma outra pessoa na minha vida, né? Que é o meu marido, que a gente se uniu e ele trouxe também toda a bagagem dele, todo o sistema de origem dele junto com ele. E eu trouxe também comigo todo o meu sistema de origem. E quando a gente faz isso, a gente cria um novo sistema, né? Para os nossos filhos. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu estou discordando de coisas que eu recebi, mas eu deixei lá. E a partir dessa discordância, eu posso realmente fazer algo diferente, algo melhor para o sistema. Eu não preciso concordar com o que foi, eu só preciso aceitar o que foi, da forma que foi, e a partir desse discordar de algumas coisas e deixar o que não é saudável, o que é doentio, o que não faz parte, o que foi ruim, com eles. Né, as questões do relacionamento, ou dos relacionamentos deles, né, dos dois, né, do meu pai e da minha mãe, o que foi deles, deixar com eles as questões doentias, as questões que não é saudável, certo? E eu carrego os meus pais no meu coração nessa forma saudável, vendo que assim o que eles fizeram foi o melhor que eles puderam dar, eles me deram o melhor, eu levo comigo o amor deles por mim, o amor dos dois entre o homem e a mulher, e sigo adiante, sigo para a vida, caminhando em frente, levando todo esse sistema comigo, mas o sistema saudável, algo que eu posso passar para os meus filhos de forma mais saudável. E os meus filhos vão fazer a mesma coisa com os filhos deles e assim sucessivamente. Dessa forma, a família continua, dessa forma, a vida continua tendo vida, né? Continua caminhando para o mais, realmente para o mais e não para o menos, né? Porque quando eu fico presa, né, nessas dinâmicas, quando eu fico presa nesses emaranhamentos, né, nessas críticas, nesses julgamentos, ou fico presa exatamente porque eu não aceito como foi e gostaria que fosse diferente, né? Então eu ainda estou, de certa forma, numa postura infantil, eu estou cobrando dos meus pais aquilo que eles não me deram e que eu queria que eles me dessem e que eu queria que fosse daquela forma e que eu queria que eles tivessem, né, olhado para mim, que eu queria que eles tivessem me atendido naquele momento. Então eu continuo numa postura infantil da criança que ainda está lá cobrando dos meus pais aquilo que não foi. E dessa forma, a minha criança passa a comandar e a dominar a minha vida. Então eu começo a agir na vida, nos relacionamentos, profissional, enfim, tudo, numa postura infantil. Então eu começo a cobrar de todo mundo aquilo que eles não deram. Então eu vou cobrar dos meus filhos, eu vou cobrar do meu marido, eu vou cobrar dos meus pais, eu vou cobrar de todo mundo aquilo que eu não recebi. Então, para pensar, será que é isso que você quer para a sua vida? Será que é isso que você quer, se você tiver filhos, para os seus filhos? Será que é isso que você quer continuar presa nesses emaranhamentos aí, que de alguma forma limitam a sua vida, limitam as suas escolhas, limitam a sua forma de viver, e acaba te aprisionando nessa dinâmica?
né? Que você não consegue ir para a vida porque você fica de alguma forma cobrando, exigindo que o outro te dê aquilo que você não pôde ter ou de alguma forma não te deram lá atrás. Então, se você não quer, né? E aí existe várias situações, né? Porque se você não quer, comece a caminhar para o mais. Comece a partir de você a mudar a sua postura diante das pessoas, diante da vida, diante daquilo que você acredita. Então comece agora. Fácil? Não é, porque é um caminho realmente de superação, de coragem, de você olhar para aquilo que você não recebeu e aceitar aquilo como foi. E é um passo de cada vez, né? Eu estou aqui dizendo, não é fácil, mas é possível. Quando você realmente se coloca em movimento, imagina que quando você faz esse movimento para o mais, você está levando todo um sistema junto com você. E você está deixando para as próximas gerações algo saudável. Então, para pensar e refletir aí na sua vida. Se o que você quer é um caminho saudável para você, para a sua família, para as próximas gerações, ou você quer que isso se torne cada vez mais difícil, mais pesado, para os seus filhos, para os seus netos, até que chegue um momento que talvez exista aí a morte da família, que é realmente não haver mais, porque foi tanto emaranhamento que foi aprisionando cada sistema aí, que a família vai morrendo, vai deixando de existir. Então é isso que você quer para sua família? Se é isso, continue. Se não é, procure mudar a sua postura, procure olhar para a vida de uma forma melhor, mais saudável, buscando em você aquilo que realmente está te aprisionando e resolva para que você não precise deixar para as próximas gerações. Então, te faço um convite, né? Se você quer realmente deixar, né, essa postura para trás, se você quer caminhar para o mais, para o saudável da sua vida, do seu sistema, levar com você todo o seu sistema para um caminho mais saudável, eu te convido a fazer parte do workshop que começa hoje. Ainda dá tempo de você se inscrever. Tem um link aqui na minha bio. Você entra lá, se inscreve, está escrito lá, a chave das relações saudáveis. Então, te convido a fazer esse caminho comigo, que começa hoje. São 4 encontros, toda terça-feira, à noite, a partir das 7h30. Então, eu te convido a fazer esse caminho para o mais e para o saudável, aonde você vai levar todo o seu sistema junto. Inclusive, vai deixar um caminho mais saudável para os seus filhos, para as próximas gerações. Imagina você, né, tendo aí a tranquilidade de fazer a sua parte, de fazer o seu sistema continuar caminhando para o mais saudável, melhorando o seu sistema e passando adiante. Então, esse é o convite que eu te faço. Se você quiser, né, esteja pronta para começar essa jornada aí na sua vida a partir de hoje, ok? Se você não estiver, tá tudo bem também. Cada um sabe o caminho ou aquilo que quer para a sua vida, né? E então, convide os seus amigos, passe adiante este vídeo, passe para as outras pessoas, para que você possa continuar caminhando na sua vida, indo por um caminho mais saudável, caminho do amor. E não fique preso no caminho do medo, do julgamento, da crítica, da dor, né? Nos emaranhamentos do seu sistema familiar, né? Nos emaranhamentos que te aprisionam, que te prendem e que não te deixam caminhar para a vida. Aprenda a colocar limites, aprenda a dizer não
para aquilo que é saudável, né? Aprenda a dizer sim para aquilo que é saudável e não para aquilo que não é saudável. Aprenda a caminhar de forma tranquila, em paz, com o seu sistema, levando para as próximas gerações, né? Deixando com os seus filhos algo mais saudável, para que eles não precisem pagar o preço disso, né? Então, que a gente possa fazer a nossa parte, para que a gente possa fazer algo na nossa vida que vai deixar realmente um caminho melhor para os nossos filhos. Resolvendo os nossos aprisionamentos, resolvendo aquilo que a gente precisa resolver. Então, eu sei que você está aí, eu sei que você tem coragem, eu sei que você pode fazer isso de uma forma melhor e mais saudável. Eu conto com você para participar hoje comigo, começando hoje essa jornada do amor próprio, do caminho saudável, do caminho da libertação, do caminho da postura do adulto, de aprender a dizer sim para aquilo que é bom para você, para aquilo que é o caminho do amor, e dizer não para aquilo que é doentio, para aquilo que aprisiona, ok? Então é isso, pessoal. Esse é o meu recado de hoje. Um grande abraço para vocês e continuamos caminhando na vida e a favor da vida. Assim, a gente cura também a nós e o nosso sistema de origem. A gente passa para as próximas gerações coisas mais saudáveis. E nesse workshop a gente vai ver tudo isso. Vou falar sobre emoções, sobre as necessidades, sobre os traços de caráter, sobre as nossas máscaras, as nossas sombras, aprender a postura do adulto, deixando com exercícios sistêmicos com a nossa criança interior, com o nosso adulto, com os nossos pais, com os nossos filhos. Conto com você, então. Um beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, gente.